Tô esperando, tô esperando. Vamos lá. Enfim. Quando será que o povo vai aparecer? Veja só. Vou esperar aqui. Tô eu aqui. Então, quem tá online? Ah, já tem 4. Quero ver esse índice crescendo, crescendo. Vamos nós, vamos nós. Ah, que alegria! Alguém falou comigo. É que demora, né, gente? Eu não sei não. Acho que é isso. Eu quase não faço transmissão aqui, fico sempre meio perdida. Paula, me diz aí uma coisa. Você tá me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir isso? Botem curtidas aí, porque eu preciso saber, certo? Quem tá me ouvindo, quem não tá. Isso, vai aí, vai me dizendo aí, porque quero saber se tá dando para ouvir bem, se tá transmitindo bem e se a minha internet tá boa. Eu hoje fiquei aqui no estúdio, já terminei de gravar, gravei hoje mais uma aula do banco de aulas, né? Tô gravando sobre competência, falei muita coisa sobre a competência da Justiça Federal e tal. E depois fiquei por aqui, né? Ai, que bom que tá me ouvindo super bem. Pra gente conversar um pouquinho sobre essa segunda fase, sobre dúvidas que o pessoal tenha sobre o Vademecum, sobre a organização dos estudos, né? E tudo mais. Então, reparem, eu quero que vocês vão postando aí suas perguntas, tá? Que a gente vai, na verdade, trabalhando com vocês as respostas. Então, uma das coisas que a gente veio falar hoje, né? Foi sobre dúvidas que as pessoas tenham sobre a escolha do Vademecum, sobre como marcar o Vademecum, se existe alguma restrição, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, certo? Então essa é a primeira grande coisa que a gente tem que falar aqui. Oi, Emília, beijo. Emília vem dar um apoio aí nas perguntas, tá? Que linda, Gisele! Oi, querida! Saudades de você também, Gisele. Já passou pela fase da OAB. Que Elise, professora, em que aula você ensina a marcar o Vademecum? Então vamos lá, vamos começar com essa pergunta, tá? Vejam, não é numa aula específica. Eu vou gravar um tutorial de marcação do Vademecum. Por que ele ainda não foi gravado? Porque eu precisava do Vademecum chegar, né? E aí agora ele já chegou para mim e agora na próxima semana eu vou agendar essa aula de marcação do Vademecum, ok? Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: durante todo o curso, né? Tanto eu quanto o Giovanni, a gente vai indicando para vocês uma série de artigos, né? A gente vai lendo nas aulas, a gente tem as monitoras que vão lendo com a gente na aula os artigos importantes, etc. Então, gente, esses artigos são os artigos efetivamente importantes para a sua finalização, para a sua organização na hora de elaborar, principalmente a peça prática profissional, né? Vejam, o seu Vademecum, ele não tem que ser estruturado durante todo o curso. Você tem que ir anotando as coisas. Muita gente ainda não tem o Vademecum que vai utilizar no dia da prova, não é isso? Então, quem não tem problema. O que eu costumo indicar para os nossos alunos? Você vai ter um caderno, provavelmente, onde você anota as coisas do curso e tal. Nesse caderno, deixa as páginas do final para você ir anotando eventuais remissões que a gente utilize na sala e tudo isso. Se você já está com o seu código em mãos, você até pode começar a sua marcação. Mas você não deve fazer a marcação do seu Vademecum antes de assistir, certo? Antes de assistir o tutorial de marcação. Então, eu gravo um tutorial em que eu mostro o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, eu vou te dar um exemplo. Muita gente tem dúvida sobre se pode ou não utilizar marca-texto. Ana, eu posso utilizar marca-texto? Eu posso utilizar caneta colorida? Sim, eu posso utilizar marca-texto. Eu posso utilizar caneta colorida. Ana, eu posso fazer remissão a artigo e a súmula?
Sim, você pode fazer remissão a artigo e súmula. Vejam, na página 35, pode comprar lápis de cor. Eu até indico muito, eu vou falar, é uma das coisas que eu explico no tutorial, que você pode usar no lugar de marca-texto, veja, lápis de cor, lapicera. O lapicera sempre ajuda, ele faz o mesmo papel do marca-texto, sem fazer aquela bagunça, molhar tudo, passar para o outro lado da página, né, e tudo mais. Então, o lapiseira é ótimo, certo? E aí, o que acontece, gente? Eu preciso que você só faça as marcações depois que você assistiu o tutorial, né? Então, na próxima semana, eu vou estar gravando esse tutorial. E aí, no tutorial, eu vou explicar tudo, tintim por tintim, como você deve utilizar as cores e tudo mais. Ana, eu posso mesmo usar cores? Muito bem, vamos lá. Professora, do edital passado para o edital desse exame tiveram muitas modificações? Não. Ah, você diz em relação ao vade-mecum? Tiveram algumas modificações. Temos algumas súmulas novas e tal, mas assim, nada que comprometa muito. O ideal é que você tenha, obviamente, um vade-mecum novo. Isso seria o ideal, né? Mas eu sei, a gente também entende, né, que tem muita dificuldade, porque a questão já tem o curso, mais vade-mecum, né, livro e tal. Mas, para quem quiser, hoje tá na promoção, o vade-mecum e o livro de prática estão na promoção hoje até as 23 horas e 59 minutos. Só até as 23 horas e 59 minutos, tá? É uma promoção na editora Juiz Pódio. E na hora de preencher o cupom de finalizar a sua compra, você vai preencher lá o cupom de desconto OAB 2 fase, ok? OAB número 2, certo? Assim, olha, deixa eu anotar aqui, vai ficar mais fácil. E depois eu tenho uma surpresinha para vocês aqui, ó. Então, essa, olha, é o nosso cupom de desconto, viu? OAB 2 fase, tá? Então, você pode utilizar. Então, vamos lá. A situação é a seguinte, qual é a cor da sua preferência? Enfim, é outra coisa. Se pode usar post-it, então vamos lá. Primeira coisa, pode usar marca-texto? Pode. Na página 35 do nosso edital, tá lá indicado o que pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado. Então, vamos para um exemplo, certo? Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Então, isso todo mundo sabe, é o vade-mecum seco, né? Então, não pode ser nenhum código comentado, por exemplo. Códigos, inclusive, os organizados que não possuem índices estruturando roteiros de peça. O que é isso, gente? Houve uma vez que a editora Saraiva fez e preparou um código com uma estruturação de peça no índice, dizendo assim, olha, apelação, preliminares, não sei o que e tal. Esse vade-mecum, ele não pode ser utilizado. Um vade-mecum que tenha um índice com estruturação de peça. Depois daquela situação, é pouco provável que as editoras façam novamente um vade-mecum com essa estrutura, certo? Agora, uma coisa a gente garante, o nosso não tem essa estrutura, né? Aí depois tem assim, olha, então, procedimentos permitidos, códigos inclusive organizados que não possuem índice estruturando roteiros de peças, remissão doutrinária, jurisprudência. E aí muita gente fica na dúvida, veja, vou explicar tudo no tutorial, exatamente, tudo que você vai precisar para marcar, eu vou explicar no tutorial de marcação do vade-mecum. Então, quando a gente fala assim, olha, não pode ter remissão à jurisprudência no vade-mecum, é porque tem vade-mecum que tem assim, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, existem alguns artigos que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, entendeu? E aí, às vezes, essa indicação vem escrita embaixo do artigo, sabe? Declaração de inconstitucionalidade. Vamos imaginar que tenha tido uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem código que vem escrito ADC não sei o quê, ADI não sei o quê, entendeu? Esse código que tem essas anotações não podem ser utilizados, ok? Então, o código pode fazer remissão à vontade para a jurisprudência. Tanto o próprio vade-mecum quanto a gente fazer a lápis ou a caneta ao lado do artigo, certo? Muito bem. Aí perguntaram ali, olha, professora, só o VAD serve? Sim. Então, vamos explicar como é que é organizado o nosso vade-mecum. Você não precisa comprar outro vade-mecum. Porque, às vezes, existe aquele vade-mecum penal, tipo assim, o 3 em 1, que tem o código, a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação extravagante. Veja, esses 3 em 1, esse você vai ter que levar um outro vade-mecum junto.
Porque o 3 em 1, ele não costuma ter o Código de Processo Civil, ele não costuma ter o Código Civil. E embora a gente não precise de todos os artigos do Código de Processo Civil, a gente precisa de alguns, né? E veja, embora a gente não precise de todos os artigos do Código Civil, a gente precisa de alguns. Então, esses alguns é que estão no nosso vade-mecum. Então, muita gente depois até manda assim, meu vade-mecum veio faltando artigo. Não veio faltando, não. É porque só estão lá. Veja, eu vou depois gravar, tá, Gisele? Fica tranquila. A gente só pode... a gente só colocou no código os artigos que interessam para a segunda fase de penal. Então, se tem um artigo de Código de Processo Civil que nunca vai ser utilizado, veja, que não vai ser necessário para a gente, que a gente não aplica nem subsidiariamente, então esse artigo não vai estar no VAD, entendeu? Então, o nosso VAD, ele tem exatamente os artigos que são necessários, ok? Pergunta ali, olha só, é que nós estamos aqui para responder as perguntas, né? Então as perguntas estão surgindo, eu vou respondendo. Professora, o VAD bonitão pode colocar aquela etiquetinha da marca fácil? Então vamos lá. Situação permitida, veja bem, o que é permitida? Permitido, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras. É o caso daquela etiquetinha da marca fácil. A etiqueta da marca fácil pode utilizar com tranquilidade. Mas reparem, não pode utilizar etiqueta da marca fácil branca. Antigamente, veja, a marca fácil tinha lá umas etiquetinhas que não tinham nada escrito, só com a cor. Essas não são possíveis de serem usadas. Também não pode usar post-it. Alguém perguntou ali se podia usar post-it. Não pode usar post-it. Nem anotado, nem em branco. O que você pode usar são essas etiquetas, ó. Essas etiquetas aqui, de separação, que são as etiquetas da marca fácil, tá vendo, ó? Certo? Então, que estão aqui, ó, nessa filipetinha, tá? Só que na hora que você for comprar a etiqueta da marca fácil, lá na livraria marcafácil.com.br, veja, você tem que prestar atenção, porque existem etiquetas para penal, de penal, processo penal, enfim, que não são as que eu escolhi, tudo bem? E aí, às vezes, nesse conjunto de etiquetas, vem assim, tipo, lei de locações, não interessa pra nada pra gente, né? Então, você tem que procurar, porque eu tenho uma que é vendida com o meu nome. Então, dentro da livraria Marca Fácil, você bota meu nome, Ana Cristina Mendonça, que vai aparecer o conjuntinho de etiquetas que foi separado por mim para que você use no nosso vade-mecum. Tudo bem? Então, você fica tranquilo, quando você compra essa, você vai utilizar as etiquetas certas, tá? Mas post-it não pode. Clips pode, ok? Eu vou mostrar isso, como é que você vai utilizar os clips coloridos. Então, vejam, você vai precisar comprar um material, né? Você vai precisar comprar clips coloridos, você vai precisar comprar etiquetinha de separação, você vai precisar comprar marca-texto ou lapiseira, tudo isso você vai fazer, certo? O que só vende na livraria, Diego, que você está perguntando aqui, certo? Me diz aí. O vade-mecum vende na editora Juspodium. Então, pelo site hoje, por exemplo, está com desconto. O desconto vai até hoje, R$ 23,59. Essa etiqueta marca fácil, você encontra nas franquias do CERS, certo? E você... Já vou responder, Sumaia, pode deixar. E o marcador, assim, essezinho, veja, isso é na livraria Marca Fácil. Às vezes você acha em livraria, mas aí é mais difícil encontrar o que tem meu nome. Ele geralmente distribui os outros, né? Esse que está com o meu nome, que é exatamente usado para esse nosso vade-mecum, para o que tem que ser marcado para as principais leis e que não vem coisa errada, né? Você vai encontrar no site da livraria Marca Fácil ou nas franquias do CERS, se tiver uma na sua cidade, ok? Aí vamos lá, gente. Então, nós temos que no tutorial de marcação, eu vou mostrar a você como utilizar as cores, certo? As cores, para definir os artigos importantes, né? Para você lembrar das coisas, para você achar facilmente as coisas no seu vade-mecum, porque o mais importante na prova da OAB é você encontrar as coisas, onde está o que você precisa, né? E essa marcação, ela não pode estruturar peça. Então, para isso exatamente, é que a gente vai precisar, certo?
mostrar no tutorial o que seria uma estruturação de peça. Para você ver, olha, isso eu não posso fazer. Não precisa de muitas cores, tá? Você pode usar sistemas diferentes, pode usar sublinhar, pode usar a cor, você vai variando, tá? Então vejam,